galinha. Os patos olharam para cima e grasnaram. O primeiro estendeu a mão, abriu a porta da casa e entrou. Os outros entraram atrás dele. A porta se fechou. Os Chaves desceram e pousaram no muro perto da porta. A senhora Chaves começou a chorar. Minha nossa, ela soluçava. Eles tomaram nossa casa. O que vamos fazer? Não temos para onde ir. Até os meninos começaram a choramingar. À noite vamos ter devorados por gatos e raposas, disse o Felipe. Quero dormir na minha cama, berrou o Guilherme. Ora, vamos, disse o senhor Chaves. Não adianta chorar, isso não vai ajudar em nada. Querem saber o que vamos fazer? O quê? Disseram os três. O senhor Chaves olhou para eles e sorriu. Vamos construir um ninho. Um ninho! Exclamaram. Será que conseguimos fazer isso? Nós temos que conseguir, disse o senhor Chaves. Precisamos arranjar um lugar para dormir. Venham comigo. Eles voaram até uma árvore alta e o senhor Chaves escolheu o lugar do ninho bem no topo. Agora precisamos de gravetos, ele disse. Montes e montes de gravetos. Saiam por aí, todos vocês, e tragam tantos gravetos quanto encontrarem. Mas nós não temos mãos, disse Felipe. Então, usem a boca. A senhora Chaves e os meninos levantaram voo e logo voltaram carregando galinhos na boca. O senhor Chaves pegou os gravetos e começou a construir o ninho. Tragam mais, disse ele. Preciso de muitos, muitos gravetos. Continuem procurando. O ninho começou a crescer. O senhor Chaves era muito bom em entrelaçar um graveto com o outro. Depois de um tempo, ele disse, chega de galinhos. Agora quero folhas, penas e coisas desse tipo, para deixar o ninho macio e fofo por dentro. A construção do ninho continuava. Demorou bastante, mas finalmente ficou pronta. Experimentem, disse o senhor Chaves, saltando para trás, muito satisfeito com seu trabalho. Ah, que maravilha! Exclamou a senhora Chaves, entrando e se acomodando. Sinto que poderia botar um ovo a qualquer momento. Os outros entraram e se instalaram a seu lado. Como é quentinho, disse o Guilherme. E como é divertido morar aqui no alto, disse o Felipe. Nós somos pequeninos, mas aqui em cima ninguém pode nos fazer mal. Mas e a comida? Perguntou a senhora Chaves. Não comemos nada o dia inteiro. É verdade, o senhor Chaves concordou. Então, vamos voar de volta para casa, entrar por uma janela aberta e pegar a lata de biscoitos quando os patos não estiverem olhando. Ah, aqueles patos imundos vão nos estraçalhar a bicadas, choramingou a senhora Chaves. Seremos bem cuidadosos, querida, disse o senhor Chaves. E lá se foram eles. Mas, ao chegarem em casa, encontraram todas as portas e janelas fechadas. Não havia por onde entrar. E aí, gostaram? Puxa vida, né? Que coisa, será que essa família Chaves está sentindo o que sentem os patos ou os outros animais que eles costumam caçar? Será que eles vão aprender a lição, pessoal? Bom, então o que eu vou pedir para vocês agora? Vocês vão dar um pause aqui no vídeo, vão pegar um caderno de anotações ou uma folhinha e vão escrever hipóteses. Vocês vão levantar hipóteses. Vamos fazer umas predições, tá? O que será que vai acontecer com a família Chaves a partir de agora? Eles estão lá querendo entrar em casa, pegar uns alimentos. Será que eles vão conseguir? Será que os patos que estão lá no lugar deles vão deixar? E aí, com essas hipóteses, depois lá no Google Classroom, tá? Quando eu falar para vocês que tem que entrar lá para fazer lição, vocês vão ver um espaço onde eu vou gostar de ver essas predições. Porque aí da próxima vez que a gente for ler essa história, a gente vai ler quem deu o palpite certo, que hipótese que estava certa, tá bom? Então pode ir lá na hora certa, né? Não agora, e fazer essas predições. Porque agora nós vamos falar sobre um assunto que nós já vínhamos conversando antes de vocês saírem de férias, tá, pessoal? A gente tem que retomar para vocês relembrarem os conceitos de figuras de linguagem. Isso mesmo, vocês lembram das figuras de linguagem? A antítese, paradoxo, tinha também a hipérbole e a comparação metafórica.
Aí vocês vão perguntar, pô, professora, para que servem essas figuras de linguagem? Ah, pessoal, servem para deixar os nossos textos muito mais expressivos, né? Veja só, eu posso falar assim, né, ou escrever, a menina é bonita. Pô, mas eu posso dar mais emoção se eu falar assim, a menina é bonita como uma flor, né? A gente vai ficar com uma impressão mais carinhosa, mais emocionada da menina. Então, para isso servem as figuras de linguagem, para realçar os nossos textos. Então, para retomar esse assunto, eu vou mostrar para vocês uns slides que são aqueles que a gente viu antes de sair de férias, porém com umas explicações a mais. E também vou comentar com vocês um exercício daquelas atividades que vocês fizeram antes das férias, tá bom? Acompanhem comigo. Olha lá, figuras de linguagem. Então, para relembrar esse assunto, a gente tem que conversar um pouquinho sobre a denotação e a conotação. Eu sei que vocês se lembram que a denotação, ela traz o significado literal da palavra. Então, uma mensagem com uma interpretação única, como essa aqui da foto, né? O exemplo da Bianca. Bianca tomou um suco azedo. Ou seja, a interpretação é que provavelmente o suco deveria estar sem açúcar, então um suco azedo, literalmente. Já no exemplo ao lado da Lia, a gente percebe o mesmo adjetivo, porém com uma interpretação diferente. Lia é uma mulher azeda, ou seja, de mal com a vida, mal-humorada. Quer dizer, o azeda, neste caso, não tem o mesmo significado que o azedo do suco. Nós percebemos aí uma linguagem figurada, ou seja, uma mensagem conotativa. E daí a conclusão que nós chegamos é que as palavras, elas podem apresentar sentidos diferentes. Tudo vai depender da ideia que alguém deseja nos transmitir. Olha lá alguns exemplos. Nós temos o sentido, por exemplo, de oposição das palavras, como nesse caso, a alegria e a tristeza fazem parte da vida. Duas palavras opostas entre si na mesma mensagem: alegria, tristeza. Mas eu também posso ter um sentido de oposição de ideias, algo que causa um contrassenso, que dá uma ideia de contradição. Como nesse caso, estou cego, mas agora consigo ver. Então vocês percebem que não há uma oposição de palavras, e sim de ideias, né? Ou seja, se eu estou cego, como é que eu consigo ver, né? Parece algo contraditório. Então a gente percebe que é uma linguagem figurada que nos possibilita uma outra interpretação que não seja a literal, ok? Também podemos ver nas mensagens um sentido de exagero. É algo bastante comum na nossa linguagem cotidiana, não é mesmo? Então, por exemplo, nessa época de pandemia, nós permanecemos isolados em casa, muito tempo sem nos encontrarmos. E aí, de repente, a gente se vê e fala, né? Não vejo você há séculos. É claro, nós sabemos que não é possível ficar sem ver uma outra pessoa por séculos, né? Isso nos dá uma interpretação de que há muito tempo nós estamos sem nos ver, ok? Então, temos esse sentido de exagero. E o quarto sentido que nós vamos relembrar aqui da mensagem é o sentido da comparação, né? Quando nós fazemos uma comparação na hora de exprimirmos alguma ideia. Então, a garotinha é bonita como uma princesa. Quer dizer, nós temos a ideia de que as princesas normalmente são muito bonitas, e aí a gente compara a beleza da garotinha para ter uma dimensão do quanto ela é bonita. Ok? Então, vamos treinar um pouquinho. Olha lá, gente, a gente ainda está falando de sentidos. Quais são os sentidos destas orações? Número 1. Não sei dizer se a história era verdade ou mentira. Bom, nós vemos aí uma oposição de palavras, não é mesmo? A palavra verdade se opondo à palavra mentira, ok? Olha lá, oposição de palavras. Número 2. É proibido proibir. Bom, se é proibido proibir, como é que eu estou proibindo? Enfim, tem um contrassenso aí, não é verdade? Há uma contradição, ou seja, uma
oposição de ideias, uma contradição. No número 3, será que tem um certo exagero aí? Olha só, já te avisei 1 bilhão de vezes. Como é que é possível avisar alguém sobre algo 1 bilhão de vezes? Isso quer dizer que a pessoa já se cansou de dar aquele aviso, né? Olha lá, tem um exagero. E no número 4, aquela pessoa é tão malvada quanto uma bruxa. Ou seja, eu estou querendo utilizar essa comparação para dar uma dimensão do quanto aquela pessoa é malvada. Fiz aí uma comparação, certo? Bom, nós vimos o sentido. Agora, para cada um desses sentidos que nós vimos, nós vamos dar um nome. O nome da figura de linguagem que corresponde ao sentido. Vejam só, quando eu tiver uma oposição de palavras, eu digo que a figura de linguagem utilizada foi uma antítese. Quando eu encontrar um sentido de contradição, eu digo que a figura de linguagem utilizada foi o paradoxo. Já com o sentido de exagero, a figura de linguagem correspondente se chama hipérbole. E no caso da comparação, quando essa comparação é utilizada, o sentido é utilizado, eu digo que a figura de linguagem correspondente é a comparação metafórica. Então, olha lá, vamos nomear com aqueles mesmos exemplos. Não sei dizer se a história é verdade ou mentira. O sentido é de oposição de palavras e a figura de linguagem é a antítese. Número 2. É proibido proibir. Sentido, contradição. Figura de linguagem, paradoxo. 3. Já te avisei 1 bilhão de vezes. Sentido, exagero, figura de linguagem, hipérbole. E o número 4, aquela pessoa é tão malvada quanto uma bruxa. Novamente, o sentido é de comparação e a figura de linguagem utilizada chama-se comparação metafórica. Tá? Agora eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Porque não é difícil nós nos confundirmos com a antítese e o paradoxo. Por quê? Porque os dois trazem um sentido de oposição. Então, temos que analisar bastante a mensagem antes de verificarmos qual é o sentido, qual é exatamente a figura de linguagem utilizada. Então, vamos lá, olha. A antítese, ela corresponde à oposição de sentido das palavras, ok? Por isso que eu tenho aqui, ó, esse exemplo. Seu discurso estava repleto de verdades e mentiras, ok? A ideia é a mesma, porém eu tenho uma oposição de palavras, verdades e mentiras, que faziam parte do tal discurso. Agora, olha só, o paradoxo, ele também traz uma oposição de sentido, porém no campo das ideias, gente, das ideias, não das palavras. Porque veja só esse exemplo. Dor, tu és um prazer. É um verso do poeta Castro Alves. Veja que a gente não tem uma oposição de palavras, como no caso das verdades e mentiras, mas nós temos uma contradição em que eu posso perceber que a dor normalmente é algo negativo. Então, como é que se pode ter um prazer na dor, né? Não é um contrassenso aqui? A gente está falando de coisas de ideias que não fazem sentido entre si. Por isso que eu digo que é um paradoxo e não uma antítese, tá certo?